imagina você pregando o evangelho para aquela garotada, e aí vem uma criança e compartilha com você situações que ela vive na própria casa, de destruição. E aquele jovem com o coração partido, sem saber o que fazer, o que ele busca? Ele busca agora ajuda, e muitas vezes, os rapazes vêm conversar com a gente instrui as meninas a conversarem com as esposas, com nossas esposas, com as missionárias, porque às vezes são situações que são mais pertinentes para elas. Em outras ocasiões, a gente senta junto ali e conversa, trabalha junto. Isso faz muita diferença. Não é o fato de estar lá só porque eu quero que ela esteja, é o fato de realmente fazer parte do ministério, estar envolvida no ministério, pregando o evangelho, caminhando com aquela galera. Isso tem muita diferença. E Deus tem nos dado essa alegria de poder caminharmos juntos, e esse ano tem sido muito joia, apesar dos muitos desafios, muitas lutas, mas Deus tem nos dado condições e graça, por meio da graça dele, porque se fosse através de nossos recursos pessoais, se fosse através de simplesmente o nosso querer, ou das nossas forças, nossos braços, a gente jamais conseguiria nada. E tudo isso me faz pensar no outro lado da porta. Normalmente nós olhamos para esse assunto e pensamos no outro lado da porta como sendo quando nos encontrarmos com Cristo. Quando partirmos dessa vida, quando aceitarmos a Cristo depois de aceitar a Cristo como Salvador, nós, na morte, encontrarmos com Cristo, lá na eternidade. Mas não é sobre esse momento que eu quero falar. Rafael era um rapaz jovem, muito bacana. Nós estávamos no batismo dele, um rapaz que nós vimos crescer, acompanhamos a família. O pastor Onéias esteve lá com eles hoje. Nós já estávamos aqui quando recebemos a notícia, então era impossível retornarmos para lá, porque já tínhamos um compromisso aqui com vocês. Mas uma família muito querida, Lélio, Gardênia, que são os pais, que amam muito a Cristo, amam demais a Cristo. E depois vocês vão ler a mensagem que o pastor Onéias mandou, que o Lélio, palavras do Lélio. Gente, um rapaz que você olhava para ele assim, você via que ele queria fazer as coisas. Um belo dia ele começou a mudar os caminhos. Começou a deixar de encontrar alegria em estar na igreja. E foi se afastando, se afastando. Não sei quanto tempo faz que ele estava afastado da igreja, como é que ele tem caminhado com a vida dele. E hoje, nessa madrugada, ele morreu. Sabe, muitas coisas nós olhamos, vemos e muitas vezes nós não percebemos. E já está do outro lado dessa porta. Já está no além das nossas vistas. Eu quero pensar um pouquinho hoje sobre nossa vida com Cristo Jesus. Quais as escolhas que nós estamos fazendo? E talvez você vai falar, Senhor Lei, mas em um outro momento você já usou esse texto aqui. Sim, eu posso ter usado, e é provável que em uma outra pregação eu já usei esse texto. Mas eu quero trabalhar o assunto hoje olhando para nossas escolhas. Como é que nós enxergamos o nosso próximo? Como é que nós estamos vivendo diante de uma humanidade, diante de uma sociedade que cresce cada vez mais desejando a autossatisfação? Quando nós olhamos para o mundo, tudo que nós vemos é o quê? Pessoas que cada vez mais querem se agradar, se alegrar, ter os seus desejos satisfeitos. Olha só, o adolescente, o que ele deseja? Deseja completar 18 anos, tirar a sua habilitação, feliz da vida, curtir adoidado, não ter mais dependência dos pais,
eu sonhava com esse momento, tirar minha habilitação, não depender dos meus pais, não depender do meu pai, né? Porque em casa minha mãe não dirigia, não dirige até hoje, né? O jovem deseja se casar e construir sua família, porque ele olha para frente e tudo que ele quer é construir uma família, é ser feliz. Habilitado, uma família, uma casa, conquistar as suas coisas. Ele deseja também o quê? Ter suas próprias conquistas. Os adolescentes desejam viver uma realidade as quais os bens materiais podem dar. Os recursos financeiros. E não tem problema com isso. Não está errado você trabalhar, conquistar, ter sua casa, ter sua moradia. Nós já estamos caminhando com alguns passos. A Isa já está namorando, já tem 1 ano de namoro. Já falam em futuro casamento daqui talvez 4 anos, terminando a faculdade e tudo mais. Então o alvo dela, ela e o Daniel já estão olhando para o futuro casamento. E eu acho que nós estamos ali, né? Igual esses aqui, ó, olhando para o futuro, esperando quando as 2 filhas estiverem casadas, estabelecidas, e nós olhamos para o ninho que agora está vazio. Natural. Isso faz parte da nossa vida. E é uma verdade que todos seguem suas vidas olhando para o futuro, buscando atravessar uma porta imaginária, todos nós. E se nós olharmos para o nosso dia a dia, nós vamos objetivar algumas coisas. Quer ver uma coisa? Eu me alegrei quando eu entrei na igreja aqui e vi que já não tinha mais a mesinha de som aqui. Já estava lá atrás, esse novo formato. Gente, isso é muito, muito legal, é muito bom. Sabe, a gente que passou aqui, vem acompanhando essa igreja desde 2016. Desde 2016, foi quando nós chegamos aqui. E ver todo esse espaço sendo dado, o caminhar, é muito bom. Ver como as coisas vão progredindo, isso é muito bom. E cada um de nós vamos olhando e objetivando, seja profissional, seja na escola, seja na família. Todos nós queremos conquistar coisas. Uns mais, outros menos. Mas isso é independente. Mas e nós, como cristãos? Nós, como cristãos, nós queremos ver vidas sendo alcançadas. E, queridos, cada vez que nós reunimos ali 1.000, 1.500, 2.000 jovens ali naquele acampamento durante uma semana, cada dia, né, uma quantidade de pessoas, não é tudo uma semana inteira, mas por dia você ter ali 300, 400, chegamos a ter em um único dia 500 e poucas pessoas. E nós em 85, 90 pessoas da equipe trabalhando, e ver no final de uma semana 400, 500 pessoas que entregaram suas vidas a Cristo. Isso é sensacional. Mas e agora? Como é que eles vão caminhar? Por isso que todas as nossas viagens missionárias, elas têm relacionamento, elas têm uma parceria com uma igreja local. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós não podemos simplesmente pregar o Evangelho e agora você está salvo, beleza, show de bola, parti, fui embora, fiz o meu trabalho. Não é isso. O alvo é pregar o Evangelho e encaminhar essas pessoas para uma igreja, para que agora eles possam ser acompanhados, possam caminhar por esse caminho estreito que nós vivemos e que é um caminho seguro em Cristo Jesus. Não quer dizer que nós não vamos passar por problemas. Passaremos por problemas. Mas passaremos por problemas abraçados por Cristo Jesus, diante da graça dele e conduzidos para que possamos chegar do outro lado. E nós olhamos sempre com esperança. Mas sem Cristo, a pessoa não olha com esperança. Então, quando nós chegamos para alguém e pregamos o Evangelho, nós queremos sim que eles cheguem, entrem, atravessem essa porta, saiam da condenação e venham para a vida eterna. Mas e depois disso? Como é que essas pessoas vão viver? Mas como é do outro lado da porta?
como é viver do outro lado dessa porta. Não estou falando de vida após a morte, estou falando de vida comum, o nosso dia a dia, o seu dia a dia, o meu dia a dia, o nosso dia a dia. Como é que nós estamos caminhando? Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, deixamos de fazer parte desse mundo e passamos a ser filhos de Deus, adotados pelo Pai, que nos leva a fazer parte do reino celestial, porém ainda habitando neste mundo. Mesmo nós estando nesse mundo, já não fazemos mais parte desse mundo. João 17 vai dizer: não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. É nós estarmos dentro desse mundo, protegidos, guardados, sendo caminhados, sendo conduzidos pela graça do nosso bom Deus. E é assim que nós precisamos caminhar, é assim que nós precisamos enxergar. É com essa esperança que nós precisamos olhar e saber que nós estamos num mundo que não nos pertence. E que pessoas vão fazer tantas coisas para autossatisfação, que nós olharemos e falaremos assim: poxa, é legal isso aí, mas é pecado. Poxa, Orley, como assim é legal, mas é pecado? Sim, para a carne, muitas coisas que a gente vai ver, ela é agradável à carne, ela é agradável aos olhos, mas diante de Deus é pecado. Então o que a gente faz? A gente não se envolve. É isso que nós precisamos fazer. É essa mentalidade que nós temos que ter. E pensando nessa realidade, eu quero trabalhar com os irmãos duas instruções que considero fundamental para nossas vidas, para as nossas ações que nos identificam nesse mundo. Duas instruções. A primeira, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. A primeira instrução é um estilo de vida em santidade. Queridos, nós somos chamados para sermos diferentes desse mundo, mesmo estando nesse mundo. Nós somos chamados a viver um padrão que não está ligado a esse mundo, está ligado ao próprio Deus. Um padrão ao qual o mundo olha e fala assim: meu, não faz sentido. Você está vivendo dessa forma, cara, por quê? Não faz sentido. Mas olha o que o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 a 8 nos diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Disserte que rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Queridos, quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, ele está lidando com um contexto de libertinagem, um contexto muito difícil, um contexto de imoralidade sexual desenfreada entre o povo. E nessa época era comum os rituais religiosos que envolviam os relacionamentos sexuais. Esse era o contexto. A imoralidade era tão grande que tudo era motivo para a prostituição. Algo diferente de hoje? Ah, estou triste. O que eu vou fazer? O que o mundo faz? O mundo está triste, o rapaz está triste, a moça está triste. Os dois tristões se encontram no meio do caminho. O que eles fazem? Vamos ser felizes. Vamos nos juntar, ser felizes. No outro dia, cada um vai para sua casa e acabou. Vai para as festas, para as baladas, bebida, droga, sexo, bagunça, libertinagem. Algo diferente? Não.
Nós conseguimos visualizar isso. Talvez nós não olhamos tão pertamente, tão de perto, mas sabemos as coisas que estão acontecendo. Os relatos, quando a gente vê a internet, quando a gente assiste uma reportagem, quando nós olhamos para as festas que são grandes e as que são pequenas também. Então a gente tem noção disso. É nesse contexto que Paulo escreve para os Tessalonicenses, orientando-os quanto à verdadeira forma de vida, conforme o outro lado. Ele está falando assim, queridos Tessalonicenses, olha só, agora vocês já não fazem mais parte desse mundo. Agora, deixa eu instruir vocês, deixa eu mostrar para vocês o que é que nós devemos fazer. E o verso 3 diz assim, a vontade de Deus é que sejam santificados. A vontade de Deus é que seu povo seja santo, vivendo a parte do pecado, diferente desse mundo. Que viva longe da imoralidade, da depravação, do pecado. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. É a vontade de Deus para os Tessalonicenses. Paulo escrevendo para ele, é a vontade de Deus para nós, que nós vivamos para Deus e não para o mundo. Que nós vivamos longe, fujamos do pecado, fujamos da imoralidade sexual. 1 Pedro 1,16 vai dizer assim, sejam santos, porque eu sou santo. O desejo de Deus é que vivamos como Ele é, ou seja, imitando o Pai. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. É fácil? Não é fácil, queridos. Mas eu posso te dizer uma coisa, é menos difícil do que você imagina. Sabe por quê? Quer ver uma coisa? Quem aqui come carne 5 vezes por semana? Qualquer tipo de carne. 5 vezes por semana. Talvez você coma 7 dias por semana. E talvez você coma 3 dias por semana. Alguém aqui não gosta de verdura? Não come verdura por nada? Olha lá, tem 2 ali, não come por nada. Faz parte. Mas olha só, quando nós comemos o alimento, a criança sai do leite e começa a comer a papinha. Aí ela começa a comer a comida com mais substância, né? E aí chega o momento que a gente dá carne para a criança. A partir daquele momento a criança não quer outra coisa a não ser carne. Se tiver carne ela vai comer. Só que no primeiro momento, os primeiros momentos foi difícil para ela comer aquela carne. Teve que ser picadinha, todo um cuidado, ser mais cozida, tá mais molezinha, uma carne específica, não pode ser uma carne de segunda, tem que ser uma carne de primeira. Se for uma carne de segunda, tem que ser muito bem cozida na panela de pressão, para que ela fique bem molinha, bem esfiando. Quando ela cresce, ela pega um pedaço de carne, às vezes não quer nem a carne bem assada, quer mal passada, e já está comendo. Por quê? Faz parte do cotidiano dela. Quando nós olhamos para o pecado e rejeitamos o pecado, e não deixamos que o pecado faça parte da nossa vida, do nosso estilo de vida, vai ficando mais fácil. Sabe por quê? Porque agora tomar água é fácil, mas se a água estiver suja, você vai olhar e não vai tomar, você vai largar ela ali. Você não vai experimentar ela, para saber se ela é boa, se ela vai te fazer mal ou não. Você já sabe. Então, quando nós vamos desenvolvendo um relacionamento com Deus, à medida em que vamos vivendo longe do pecado, fugindo do pecado, cada vez mais perto de Cristo, nós vamos fazendo o quê? Deixando de viver nesse mundo. E vai fazendo parte do nosso dia a dia. É fácil, muitas vezes, você dizer não para algumas coisas? Não, não é fácil. Às vezes você vai olhar e vai falar assim lá no seu trabalho, poxa, tem uma baita oferta, né, para ganhar um dinheiro extra aqui e tal, poxa, isso aqui poderia me ajudar, né, fazer a minha casa, ou isso ou aquilo. Aí você olha e fala, poxa, o que eu faço agora?
E aí você decide dizer não para essa oferta que é ilícita. E aí você chega na sua casa e fala assim, poxa, eu podia terminar minha casa. Ou então, poxa, eu podia comprar minha casa própria. Aí você olha e fala assim, Deus, obrigado, porque mais um dia o Senhor me ajudou a não ceder às tentações. Isso faz parte do seu estilo de vida. Por mais que algumas coisas venham bater na sua porta, o seu olhar ele está primeiro em Deus. Em seguida, o texto bíblico continua instruindo, agora por partes. Nós queremos trabalhar em duas partes. A primeira parte é que se abstenham da imoralidade sexual. Essa possivelmente é uma instrução para os solteiros, para que eles não se deixem levar pelas oferendas promíscuas desse mundo, mas que se guardem para uma vida em santidade, esperando até o momento que se entregará no matrimônio. Você que é solteiro, solteira, é isso que Deus quer para a sua vida, que você viva um relacionamento com Deus, que você espere o momento certo, que no matrimônio sim, aí sim você vai viver todas as bênçãos de Deus dentro do matrimônio. É isso que ele está falando, abstenham-se da imoralidade sexual. E não é só o relacionamento. E aí a imoralidade, ela tem tantas outras coisas. A pornografia, a olhar para a prostituição. Todas essas coisas. Então é o fato de nós realmente não querermos flertar com o pecado. Como é que você diz não para o pecado? Não flertando com ele. Isso é importante. Depois ele diz assim, verso 4, né? Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Percebe que ele está fazendo uma separação? Olha só, eles não conhecem a Deus. Eles estão vivendo tudo isso, mas eles não conhecem a Deus, eles não sabem a realidade, a verdade em Deus. Mas vocês agora já sabem. Agora a instrução ela está mais direcionada para os casados. Controlar o próprio corpo significa viver um para o outro. É não se envolver com as impurezas desse mundo. O casal tratando um ao outro com honra, diferente do que o mundo está acostumado a fazer. É um cuidando do outro. É um andando com o outro, é honrando um ao outro, e os dois juntos, vivendo a realidade do matrimônio, e desfrutando de tudo aquilo que Deus os permite, no casamento. Então ele está trabalhando agora, e falando assim, casado, olha só, você não precisa buscar nada lá fora. Paulo falando para os Tessalonicenses o seguinte, olha só, mesmo que haja os cultos, que haja as oferendas, mesmo que haja a libertinagem cultual, você não precisa fazer isso. Você já tem a sua esposa, a esposa tem o marido tem a esposa, e os dois, um honrando ao outro. Paulo está cuidando agora do casal. Enquanto o mundo vive para a sua autossatisfação, o cristão está vivendo para quê? Para a satisfação um do outro. Marido e esposa, glorifiquem a Deus. É isso que Paulo está falando. Glorifiquem a Deus no casamento. Dos versos 3 a 5, a instrução é a seguinte: não se relacionem com a depravação deste mundo. Pelo contrário, vivam em santidade, controle seu corpo, viva em quê? Em santidade. É isso que Paulo está falando. Verso 6, a esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é vingador quando se trata de todas essas coisas. O cristão não se aproveita do próximo. Pelo contrário, ele cuida uns dos outros. Enquanto o mundo busca se aproveitar e satisfazer suas próprias
seus próprios desejos, os desejos da sua carne, o cristão não visa o prejuízo do outro. Pelo contrário, por amor a Deus, ele cuida e preserva a santidade e busca ajudar o outro a viver em santidade. Queridos, o que ele está falando aqui é o seguinte: quando nós olhamos para o mundo olha e fala assim, não, o que importa é eu ter lucro. O que importa é eu ganhar essa negociação, não importa o que eu vou fazer, é eu ser promovido. O cristão olha e fala assim, o que importa é eu fazer aquilo que é certo diante de Deus e glorificar a Deus, mesmo que eu fique no prejuízo. É isso que ele está falando. E palavra dada não se volta atrás. Palavra dada do cristão, ele vai até o final, mesmo que nós tenhamos prejuízo. Eu me lembro que um dia eu estava conversando com os meninos, aí nós combinamos um churrasco na minha casa. Aí eu falei assim, puxa vida, falei para a Paula, né? Falei, paixão, tudo que eu queria hoje era não mexer com o churrasco, não mexer com nada. Poxa, são 20 e tantos rapazes aqui em casa, eu estou cansado, cheio de coisa para fazer, vou dar aula amanhã. Aí, nossa, estou com vontade de cancelar isso. Ela olhou para mim, o que você combinou com eles? Qual foi sua palavra para eles? Você precisa pensar nisso. O meu desejo era fazer o quê? Cancelar. E olha que para eu cancelar um churrasco, meu querido, aí eu falei assim, não, você tem razão. Percebe? Nós como cristãos, e no outro dia eu fui dar aula logo cedo, que eu também dou aula lá para o CLD. Esse ano eu estou dando aula 1 Coríntios e também planejamento estratégico. Queridos, não é fácil. Aí eu falei, não, tá bom. Falei, paixão, você tem razão. Deus, obrigado, porque o Senhor põe a minha esposa para me lembrar algumas coisas e algumas horas que, olha... E é assim, queridos. Nós vamos ter momentos em nossa vida que nós estamos propensos a fazer o quê? A errar. E nós vamos errar. Nós vamos pecar. O detalhe é não escolher o pecado. Então, o que eu fiz? Nesse caso, galera, combinado, 6 horas na minha casa, e aí nós fomos até 10 horas da noite. No outro dia tinha que levantar às 5:30 da manhã. Fora todas as outras coisas. Então, nós demos a palavra, a gente vai ter que cumprir. Vamos caminhar. Vamos seguir adiante. O verdadeiro alvo é a nossa vida de santidade. Um estilo de vida que ninguém pode tirar de nós. Não fomos chamados para a impureza, mas sim para a santidade. Uma vida que nos mantém sempre perto e cada vez mais perto de Cristo. Nós precisamos, queridos, viver uma vida onde todos os dias nós nos preocupamos em honrar o nosso próximo. Algo que nós temos vivido, e uma preocupação minha e da Paula, é que os nossos mantenedores não olhem para nós e falem assim, poxa, passando por problema de novo, e precisando de recursos de novo, e lidando com essa situação de novo. Será que é realmente isso? Será que não é isso? Isso, olha, é uma preocupação muito grande para nós. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, e que o Luciano me conhece muito bem, sabe que quando foi para deixar o emprego, que estava crescendo, estava em ascensão, deixar tudo para viver como missionário e depender de recursos de outros, depender de situações, para mim foi muito difícil. Muito, muito difícil. E se tem uma coisa que eu não gosto, é de expor muitas vezes as nossas situações, as nossas necessidades. Por quê? A preocupação de não dar uma conotação de errada. Agora, Deus, Ele tem levantado tudo aquilo que a gente precisa. Nós não queremos ter nada a mais do que o necessário. Nada.
tudo que eu tenho falado com Deus é: Deus, em tudo que nós precisamos, eu sei que o Senhor vai suprir. E nós sabemos que Deus vai suprir, e Ele tem suprido através da vida de irmãos, através da vida dessa igreja, através da vida de irmãos de longe. Então, queridos, nós, como cristãos, no campo missionário, nós também temos que preocupar em honrar os nossos mantenedores, nossos irmãos, seja de oração, de mantenedor financeiro, as igrejas que nos recebem. Nós temos que honrar com todo amor, com todo carinho, apontando para Deus tudo aquilo que a gente tem feito e ter uma vida com o livro aberto. Então, se em algum momento você quiser nos visitar, saber como é que nós estamos vivendo lá, quais são as dificuldades, apesar de um local bonito, Atibaia é um local bonito. Onde nós moramos é um local bonito. Você chegar na nossa casa lá hoje, você vai olhar e vai falar: nossa, que casa linda, né? É uma casa linda. Você olha de fora para dentro, é uma casa linda. Em cima tem a casa da dona, nós moramos na casa de baixo, no fundo tem outra missionária. O ambiente externo é comum. O aluguel daquela casa, da parte que nós moramos, que é uma casa de 2 dormitórios, vale R$4.000. A dona da casa aluga para nós por R$2.000. Sabe por que ela aluga para nós por esse valor? Porque o dia que nós decidimos ficar como missionários, ela falou assim: Orley, eu quero que você tenha em nós como um dos seus mantenedores. E ela, na época da pandemia, quando todo mundo deu aquele boom, né, de valor de aluguel, uma casa como essa passou para 5.000, casas de 5 foi para 8, 10 mil reais. Sabe o que ela fez? Ela me chamou para conversar e falou assim: Orley, eu preciso falar com você. Eu falei: a casa caiu. Primeira coisa que a gente pensa, deu problema. Ela falou assim: olha, eu vou abaixar um pouquinho o aluguel, porque eu sei que você perdeu mantenedores, eu sei que as situações estão difíceis, o Palavra da Vida também reduziu a ajuda de custo de vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir um pouquinho, quando as coisas melhorarem a gente volta no valor original. Tudo bem para você? Gente, eu quase chorei. A minha mente já estava assim: o aluguel vai subir, eu vou ter que trocar de casa, vou ter que mudar daqui. Mas não. Percebe como Deus está cuidando, e o nosso desejo é honrar cada um de vocês, honrar essa igreja, com o nosso serviço a Cristo, e sendo prestadores de contas a vocês, a essa igreja, a cada um dos nossos mantenedores. Para vivermos uma vida de santidade, precisamos ter controle sobre nossos pensamentos. Nós precisamos pensar de forma correta. Precisamos viver uma vida a qual nós não sejamos prejudicados pelos nossos pensamentos. E o que Filipenses capítulo 4 vai dizer? Os nossos pensamentos devem nos levar para a santidade. Essa é a segunda observação. Pensamentos que levam à santidade. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando a dona da casa me chamou para conversar, eu já pensei um monte de coisas. Pensei já que ia ter problemas financeiros. E ela estava nos abençoando mais uma vez. Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9 vai dizer assim: finalmente, irmãos, pensem em quê? Em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz esteja com vocês. Amém? Os nossos pensamentos nos levam para locais que nem imaginamos. Quando desentendemos com alguém e vamos para uma conversa, quando nós entramos numa desunião, aquela situação com aquela pessoa, né, às vezes você falou uma coisa, a pessoa entendeu errado ou vice-versa, e agora você tem que conversar com a pessoa, o que você faz? A nossa mente faz assim: se ele falar isso, eu vou falar aquilo. Se ele falar isso aqui, eu vou falar aquilo outro. Você já traçou
todos os argumentos. E de repente você está conversando com a pessoa fala, então, irmão, nós desentendemos por besteira, né? Irmão, eu errei com você, você errou comigo, nós erramos diante de Deus, acho que a gente precisa corrigir isso. Todos os nossos argumentos foram por onde? Por água abaixo. Por quê? Porque é muito fácil o nosso pensamento primeiro ir para onde? Para os problemas, do que voltar em primeiro lugar para a palavra de Deus. E por muitas vezes, irmãos, eu me peguei com essa guerra. E é uma guerra, o nosso pensamento é uma guerra. Porque muitas vezes nós criamos todo um cenário e não voltamos para Deus em primeiro lugar. E aí de repente a gente está falando assim, Deus, espera aí, eu estou acreditando numa mentira, Deus. Eu nem sei se isso é verdade. E eu tenho buscado fazer esse exercício, que é fazer o quê? Pensar nas coisas de Deus. Quando nossos pensamentos nos levam para o lugar correto, tudo é diferente. Tudo passa a ser diferente. Deus nos deixa uma ordem, pensa em quê? Em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Essa é a ordem de Deus para a nossa vida. Orley, você quer dizer então que nós não devemos questionar e sempre pensar em coisas boas em primeiro lugar? Não estou dizendo isso. Quer ver um exemplo? Vamos comprar, vou usar o exemplo do teclado, tá? Vamos comprar um teclado. Por que é que nós vamos comprar um teclado? Essa é uma pergunta que se deve fazer. Não, nós vamos comprar o teclado por causa disso, disso, disso. Estamos em acordo? Sim, estamos em acordo. Amém. É isso aí. Ah, não, comprar teclado para quê? Onde já se viu? E aí começam as murmurações, né? Aí faz causa mil e um problema na própria cabeça. Aí quando chega com a equipe do louvor e vai conversar, aí entende a importância de ter um teclado à disposição para poder caminhar com o louvor da igreja. Aí você fala, puxa vida, está certo. Percebe? Então nós precisamos direcionar os nossos pensamentos para Deus e fazer as perguntas corretas. Quando nós decidimos, né, que nós tínhamos que tomar algumas ações, com a questão da saúde da Paula, a gente fez muitas perguntas. O que é que de verdade nós temos que fazer? O que é que de fato nós realmente precisamos fazer para poder ajudar? Para poder tratar? Para caminhar de forma que seja proveitoso a longo prazo? Quando nós obedecemos a Deus e direcionamos os nossos pensamentos de forma correta, certamente desenvolveremos uma vida de quê? De santidade. Faremos escolhas certas e olharemos para os locais certos. Queridos, os irmãos sabem que nós precisávamos trocar de carro. E nós trocamos de carro. Eu confesso para vocês que nós compramos um carro que era o primeiro carro que eu não queria. Eu me lembro que um dos nossos mantenedores foi à nossa casa, me ligou, falou, Sr. Lei, você está em casa esse final de semana? Estou. Então tá bom, eu vou passar aí domingo por volta de umas 2 da tarde, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí a gente conversando e tal, ele falou assim, por que você não pega um carro X? Eu falei, não quero, irmão. Esse carro para mim, eu olho para ele e vejo muitas situações que assim, não são favoráveis. Aí ele, eu acho que você precisa se fazer outras perguntas. Eu acho que você precisa pensar bem e experimentar o carro. Aí ele saiu da minha casa e falou, a hora que ele ia sair, ele falou assim, a hora que você decidir qual carro você vai comprar, você pode contar com a nossa ajuda em X valor. Amém. Aí depois, um outro momento, ele me ligou, e aí, você já experimentou aquele carro que eu te falei? Eu falei, não, ainda não. Por quê? Porque não era um desejo meu. Não, eu olhava para aquele carro, eu não queria aquele carro. Eu não queria aquele carro.
Mas aí vem Deus e fala assim, você precisa olhar para aquilo que é o quê? Verdadeiro, digno de louvor, que é justo. Qual a motivação desse carro? Qual a necessidade real? Quando atravessamos a porta e nos tornamos filhos de Deus, já não fazemos mais parte desse mundo, então todas as nossas perguntas precisam ser com o olhar de Deus. Não que nós sejamos deuses, tá? Pequenos deuses, não é isso. Mas o olhar com a qual Cristo quer que nós olhemos. Então, quando eu faço uma pergunta, a pergunta não é se eu vou me agradar, mas é se aquela situação precisa ser respondida. Então, quando eu decidi deixar tudo aqui, deixar o trabalho aqui e ir para o Palavra da Vida, estudar e seguir no ministério, sabendo que jamais eu ganharia nem a metade da oferta que a empresa me fez na época, eu estava certo do que era aquilo que Deus queria para mim. E quem nos conhece há muito tempo sabe que não foi tão simples, foi obediência de fato e de verdade. Mas quem nos ajuda com tudo isso, irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a olhar e fazer as perguntas corretas. Um dia eu peguei minha esposa e falei assim, vamos sair, nós vamos experimentar alguns carros. Aí ela, com que dinheiro? Não, experimentar carro não precisa gastar dinheiro, né? Mas a gente precisa fazer o quê? Ter uma noção. Então nós vamos, né, olhar, a gente não precisa sair para andar com o carro, a gente precisa ir, olhar. Por quê? O fator principal era ela entrar dentro do carro e ela sair de dentro do carro. Esse era o primeiro fator. Porque no momento de crise, ela mal dava conta de entrar no nosso carro. Nós tínhamos um Versa 2013. E na hora de sair? Era outro sofrimento. Então, e todo mundo sabe, né? O Versa é um carro econômico, é um carro muito bom, de pouca manutenção. Para nós, sensacional. Saída do Versa para um carro alto era dizer assim, estou saindo de um carro que faz média de 12 no mês, para um carro que vai fazer 7 no mês. É a conta que sobe. É a despesa que sobe. E aí você fala, Deus, não, mas vamos lá, vamos, né? Aí saímos, experimentamos um, experimentamos outro. Até que chegou no carro que melhor dava certo para ela, automático, uma altura boa. Aí eu falei, poxa Deus, justo esse carro. Mas tá bom, né? Vamos nós. E aí são perguntas, e aí Deus, tá bom. Só que nós precisamos dos recursos. E Deus começa a trabalhar no meu coração. Porque o primeiro trabalhar de tudo, em toda essa situação, foi o meu coração. Foi a minha vida pessoal. Porque escrever uma carta, fazendo um pedido de 20 mil reais para trocar um carro, era tudo que eu não queria fazer. Eu tive 3 irmãos que me falaram assim, você precisa deixar de ser orgulhoso. Você precisa olhar para a tua esposa e a tua necessidade. Você precisa pegar esse orgulho, pôr dentro do saquinho e jogar na lata do lixo. Aí eu, tá bom, né? Vamos nós. Queridos, hoje nós trocamos o carro, nós estamos com uma CR-V, ano 2008, automática, ela é muito mais gastona, nós vamos gastar em torno de R$500 a mais de combustível por mês, pela média do que a gente anda, mas se nós não estivéssemos com esse carro esse ano, a Paula não teria como ir para o day camp comigo. Porque ela tinha que sair do acampamento e ir para a fisioterapia, sair do acampamento e ir para o Pilates, a acupuntura. Então hoje ela faz fisioterapia, Pilates, acupuntura. O que mais? O RPG parou, né? Percebe? Tudo isso.
Enquanto eu estava ali no acampamento, fazendo o trabalho de evangelismo junto com os alunos, junto com o pessoal, ela saía, ia para o tratamento dela e retornava, para depois estar servindo ali conosco de novo. O carro é automático, tem a condição necessária que ela precisa. Ela não estava em crise naquele momento. Quando há uma crise um pouco maior, a gente evita dela dirigir, mas depois já volta de novo. Então percebe, é uma ferramenta de trabalho que a gente olha e fala assim, como é que eu vou dizer que eu não quero uma ferramenta de trabalho? Como é que eu vou ser imprudente, percebe? Então como é que eu vou atravessar o outro lado da porta, viver no outro lado da porta, no caminho estreito e dizer assim, Deus, eu não vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não, é necessário. Eu me lembro que uma vez eu fui levar a Manu na UPA, eu e ela, nós não temos plano de saúde, fui levar a Manu na UPA. Aí a Paula foi para o tratamento dela, e aí eu estou lá. Falei para ela, vai para o seu tratamento, eu vou chamar um Uber e vou voltar. Queridos, 5 Ubers recusaram. 5 Ubers recusaram. Porque o Uber não vai aonde a gente mora. Quando ele vai, ele quer cobrar o dobro do valor. Então são situações que nós... tá só eu e a Manu, a gente espera. Aí o que eu fiz? Eu mudei, né? Aí eu peguei o Uber da onde a gente estava, da UPA, para um bairro perto. E de lá, nós encontramos com um amigo que nos deixou na portaria. Quando eu estava chegando na portaria, a Paula também estava chegando. Já estava vindo embora. Falei, então beleza, aí você pega a gente na portaria e a gente chega em casa. Aquilo que deveria levar 20 minutos, levou uma manhã inteira. O desgaste. Então, assim, são situações que a gente olha, a gente está no caminho estreito e a gente fala, Deus, como é que eu vou resolver essa situação? E Deus vai trabalhando e nos abraça e fala, filho, calma, eu estou no controle. Calma, eu estou no controle. E quando eu fui lá em Campinas, olhei o carro, faltava R$2.000 para quitar, para comprar, né, o carro. Nós tínhamos apenas 12.000, que a necessidade era 14 alguma coisinha. Aí eu falei para o cara, o negócio está fechado, eu vou ficar com o carro. Ele tinha que costurar um banco lá, colocar uma peça plástica no carro. Eu falei, daqui 2 dias você faz o serviço, eu vou ligar para o seguro, vou pedir para o seguro vir fazer a vistoria no carro, se for aprovado, a gente faz a troca. Fui lá, passei R$2.000 e poucos no cartão de crédito. Deus, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu preciso cobrir esse cartão. Quando chegou 2 dias antes de vencer o cartão, um amigo meu me liga, Orley, a nossa igreja vai te ofertar X reais. Uma igreja que eu não esperava. Aí liga um outro amigo meu, fala, Orley, você já completou? Não, quanto falta? Falta X. Então conta com tanto meu. Já estou depositando. Dali a pouco o outro manda uma mensagem, Orley, está aqui, ó, o comprovante de depósito daquilo que eu posso. Quando eu fui ver, deu para fazer até o documento do carro. Queridos, nós precisamos pensar naquilo que realmente Deus quer que nós pensamos, com toda a humildade, com todo o amor, com todo o carinho, pensando naquilo que Ele quer que nós vivamos de fato e de verdade. Mas às vezes nós temos dificuldades de realmente olhar para a nossa vida e compreender que Deus quer transformar não só a nossa vida, mas a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor, trazendo luz sobre aquilo que ainda não foi revelado. Não estou falando da revelação da palavra de Deus, tá? Eu estou dizendo que tudo que nós precisamos de revelação bíblica está na palavra de Deus, ponto. Mas trazer clareza sobre aquilo que precisa ser esclarecido. E Deus faz isso.
e ver tudo que Deus tem feito, o como Deus tem cuidado da nossa família. É maravilhoso. Se eu decidir viver com meus pensamentos centrados em tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é digno de respeito, certamente vou viver em santidade, por causa de Deus e não por causa das pessoas. Querido, quando nós decidimos olhar para Deus e tomar e direcionar os nossos pensamentos para Ele, para tudo conforme Ele deseja, nós teremos pensamentos que glorificam a Ele em primeiro lugar. E muitas vezes vamos confrontar o nosso próprio coração, nossa própria vida, nossas atitudes, nossas preferências. Deus vai trazer perguntas para nós que vai fazer com que nós realmente queiramos amar a Ele mais ainda do que já amamos. Amém? Uma vida de santidade começa com pensamentos que santificam. De tudo que eu falei aqui, tenha na sua mente essa frase: uma vida de santidade começa com pensamentos que santificam. Lembra do jovem que agora já não é mais, já não tem menos de 18, agora já fez 18 anos, quer a sua habilitação, quer tirar a sua habilitação, quer ser independente? Meu primeiro desafio, quando eu tirei a habilitação, foi levar a Paula para um passeio de moto. Imagina nós dois, pequeninhos como somos, numa CGzinha 125, emprestada, 90 e alguma coisa. Gente, eu tremia mais que tudo naquela moto. No carro eu já estava acostumado, mas moto para mim, não era a mesma coisa. Olha, chegamos inteiro, nunca tivemos um acidente, por graça e proteção de Deus. Aquele dia foi graça e proteção de Deus, porque por onde nós passeamos de moto, eu vou falar para você que nós fomos, demos uma volta e eu falei, não, vamos embora agora, porque eu não aguento ficar nesse lugar. Eu estava morrendo de medo. O jovem que deseja se casar e construir uma família. O casamento nos traz muitos desafios, mas hoje vejo a graça de Deus em meu casamento. Vejo que o Espírito Santo nos conduz. E termos uma família que glorifica a Ele, não que sejamos capazes, mas sua graça nos capacita. Agora em agosto nós completaremos 25 anos de casados. Faz 28 anos que nós começamos a namorar, 25 de casamento. E tudo que eu prometi para ela era que eu queria ter um casamento diferente do mundo, diferente do que a gente estava acostumado a ver. Olhei, como é que você consegue? Como é que você conseguiu fazer isso? Querido, graça de Deus. Porque eu não sabia como fazer. Os exemplos que nós tínhamos eram do mundo, a gente vivia no mundo. E quando nós ficamos noivos, nós não conhecíamos a Cristo. Viemos a conhecer a Cristo em janeiro de 99, e nós já estávamos noivos, casamos em agosto de 99, e ali Deus começou a nos ensinar o que realmente é um casamento conforme o padrão dele. E eu sou extremamente grato a Deus pela esposa que Ele me deu. E se eu tiver que fazer o impossível para mim, eu sei que Deus vai capacitar para que eu faça o que é impossível para mim, é possível para Ele. Para que ela não caia numa cama por causa da coluna dela. Não importa o sacrifício que eu tenho que fazer. Não importa. Desde que ele seja o quê? Justo, puro, correto, de boa fama, que traga honra. Então tudo que for correto, que for justo, eu vou fazer para que ela possa chegar junto comigo aos 90 anos andando. Eu não sei até quando Deus vai nos permitir. O Rafael, rapaz jovem,
20 anos, 21 anos, não sei, não passa de 22 anos, acidentou de moto essa noite e morreu. Nós já estamos na casa dos 45, 46, com cara de 32, 35, mas tudo bem. Queridos, é isso que faz diferença. Todas as pessoas desejam o quê? Adquirir bens e construir seus patrimônios. Quando estávamos construindo algo, tivemos que deixar tudo para trás. Quando nós já tínhamos uma casa, quando nós estávamos morando num lugar bom, nós tivemos que vender, deixar tudo para trás. A casa era financiada, tá, irmãos? Então, assim, não dá para dizer assim, não, aluga, porque daí não dava. Financeiramente, Luciano me acompanhou nessa época, a Regina também nos acompanhou nessa época, os dois irmãos são bem antigos na nossa vida, nós temos uma irmandade já bem antiga. Então, assim, as contas não batiam. Então, o que a gente tinha que fazer? Vender a casa. A casa era financiada, recém-financiada. Então, não tinha o que fazer. Vendemos e vida que segue. Será que um dia teremos uma casa própria? Eu não sei. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu jamais imaginava ter o carro que nós temos hoje. Não era um desejo meu. E eu sei que até mesmo a visão, a compreensão de pessoas sobre ter um carro desse é problemático. Porque eu olho e falo assim, nossa, você está montado num baita carrão agora, né? A vida financeira está, lá em cima. Não, irmãos, só Deus sabe. É um carro 2008, mais antigo. Amanhã eu vou levar ele na oficina do meu pai. Eu vou trocar todas as borrachas de suspensão, porque ele está com problema de suspensão. Não dá para pagar mecânico para fazer o serviço. Então eu vou ter que pôr a mão na massa e fazer o serviço. Eu sei fazer. Nunca mexi num Honda, mas eu vou aprender. Não tenho o que fazer, temos que fazer o serviço. Então, não é olhar para as coisas do mundo e falar assim, não, eu quero isso ou aquilo. Não, Deus, eu estou aqui para te servir. Deus, eu estou aqui para honrar o Senhor. E Ele tem cuidado nos mínimos detalhes. Os pais esperam os filhos saírem de suas casas, né, construir suas famílias. Aí chega o momento onde agora está só o casal. Quantas famílias estão destruídas? Porque agora já não tem mais filhos em casa. Os filhos casaram. Ficou só os dois, não tem conversa mais. Os dois não conversam, porque as conversas eram só sobre os filhos, os problemas dos filhos, o que vamos fazer com os filhos. Os filhos saíram, chegaram, e isso, e aquilo outro. Não. O casal precisa ter conversa entre eles. Precisa ter uma vida de casal, de fato. Os filhos fazem parte? Sim. Você que tem filho aí, que está solteiro, seus filhos ainda, lembra, vocês precisam ter uma vida de casal, independentemente dos seus filhos. Sim, nós esperamos que as nossas filhas se casem. Queremos que elas se casem, cada uma no seu tempo. Com homens de Deus, tudo certinho. E nós seremos felizes sim, porque as nossas conversas não são pautadas só nas nossas filhas. E nós desejamos que elas tenham um casamento assim como o nosso, focado em Cristo Jesus. E melhor até do que o nosso. Por que não? Nós somos falhos, pecadores. Mas elas podem não cometer erros que nós cometemos ao longo da nossa trajetória, e que elas olhem para nós e vejam que alguns erros elas podem não cometer. E a palavra de Deus diz que sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Então nós precisamos olhar para o futuro e falar assim, Deus, que o Senhor possa conduzir nossas filhas e desfrutar daquele tempo que Deus nos dá. Percebe? Precisamos sim pensar nesse futuro. E desejar esse futuro sim. E nos alegrar com ele. Conclusão. A cada conquista, novas atitudes. Porém, todas as atitudes devem seguir o padrão de santidade centrado em quem? Em Cristo Jesus. A cada conquista, irmão. Cada vez que você conquista algo, que você olha e fala, Deus, quero dar um novo passo. Deus, quero chegar ali. Deus, quero comprar uma casa.
um carro, construir algo, uma empresa, dar novos passos na empresa, saiba, tudo que você fizer, focado em Cristo Jesus, vai ser no padrão de santidade. Amém? Do outro lado da porta, temos mais privilégios do que desafios. Olhe para os privilégios e lembre que tanto nos desafios quanto nos privilégios, o Espírito Santo está presente a nos conduzir. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te agradecer. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Te louvar, Pai, por essa igreja, por esses irmãos que têm caminhado junto a essa igreja. Pai, que alegria chegar aqui hoje e ver novas pessoas aqui. Ver pessoas que nós ainda não conhecíamos. Pai, é muito bom poder acompanhar à distância, mesmo que de pouquinho, ver que tem pessoas vindo para esse local, se tornando membros, pessoas reconhecendo Cristo como Salvador, se batizando. Pai, quanta alegria ver o caminhar dessa igreja, Pai. Nós sonhamos com o dia em que essa igreja estará lotada, que não terá nenhuma cadeira vazia, Senhor. Que bênção, Pai. E sim, nós podemos desejar isso, podemos sonhar com isso, porque esse é o desejo do Senhor, que essa igreja seja referência nessa cidade. Que cada irmão aqui continue a perseverar no amor, na graça, por meio do Senhor, por meio de Cristo Jesus, através do Espírito Santo conduzindo a cada um, Pai. Senhor Jesus, muito obrigado. Que a nossa vida, Pai, possa ser uma vida de santidade continuamente, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.